A ideia de conclusão desse conteúdo de regência verbal ficou, na verdade, acho que só um pouquinho de regência, que foi o verbo visar, que eu disse a vocês que queria falar sobre isso no próximo encontro, no caso hoje, tá bom? Vou falar desse verbo agora, rapidamente, para a gente falar sobre regência nominal e, de uma vez, concluir esse conteúdo para partirmos para a crase, tá certo? Então, eu vou fazer isso agora, a gente vai começar agora, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vão questionando aí, tá bom? Maria Meriano já viu a mensagem, né? Deixa eu só analisar minha tela aqui. Bom, então vamos lá. Então, como eu dizia, no último encontro que tivemos, nós basicamente encerramos a regência verbal, ficou apenas essa questão do verbo visar, né? Eu disse a vocês que ia tratar disso hoje. E eu queria falar sobre isso, porque esse verbo é um verbo que é muito utilizado no cotidiano, no nosso cotidiano, e aí ele gera algumas preocupações, tá certo? Porque tem aquela questão do dar visto, como o professor dá visto no caderno, bastaria dizer eu visei o caderno, e a gente não usa essas construções, tá bom? Então, só para finalizar, né, ainda falando sobre regência, só para a gente retomar, lembra vocês que regência é a relação de subordinação, entre, no caso, regência verbal, entre o verbo e um complemento ou uma adjunta adverbial, tá certo? Numa situação em que o verbo pede esse complemento, exige, na verdade não é bem pedir, mas exige esse complemento, ou simplesmente sugere o tipo de adjunta adverbial que venha aparecer posteriormente, tá bom? E aí a gente precisa avaliar sempre que a gente falar sobre essa regência, a que tipo de preposição está introduzindo o termo regido, tá bom? A regência passa muito por isso, o aspecto de dependência que é criado em relação aos dois, ou seja, essa relação de subordinação, quem propicia esse tipo de relação é a preposição, ou a ausência dela, tá certo? Então, é justamente isso que a gente precisa observar. Quanto ao verbo, e a gente viu que, perdão, a gente viu que algumas das regências desses verbos, ou seja, alguns dos comportamentos sintáticos desses verbos, dependem do aspecto semântico que ele estabelece, ou seja, depende do contexto, nesse contexto, qual é o sentido desse verbo, e dependendo desse sentido, né, a regência pode se comportar de maneiras distintas, tá certo? A gente viu isso. Com o verbo visar não seria diferente, tá bom? Apresenta a mesma particularidade, ó. Ele é transitivo direto, sem preposição, vale lembrar, nas seguintes acepções, ou seja, nas seguintes situações. Quando tiver sentido de mirar e de apontar, tá certo? Quando a gente vai atirar com uma arma, com arco e flecha, né? Então, nesse caso, ele é transitivo direto. O caçador visou o veado no campo. Quem visa, neste sentido, visa algo, o verbo transitivo direto. E o veado no campo funciona como objeto direto, ok? Então, é assim que se comporta, tá bom? Comporta-se dessa forma, nesse sentido, no sentido de mirar e de apontar, transitivo direto, tá certo? Então, nesse caso aí, o veado no campo funciona como objeto direto, tá? Visei o alvo a 2 quilômetros, por exemplo. Então, ó, mais uma vez, ó, no sentido de apontar e de mirar, verbo transitivo direto, rege um objeto, ó, rege um objeto,
que não seja introduzido por preposição, portanto, um objeto direto, ok? Já se for um verbo visar com o sentido de dar ou por visto, como a gente faz no caderno. Ó, eu dar o visto no teu caderno. Esse visto no caderno representa, na verdade, só a gente vai ver que você fez a atividade. É isso, a gente vai ver se você fez ou se você não fez a atividade. Então, é nesse sentido, dar ou por visto em algo. A mesma coisa que faz quando você vai viajar para um outro país, que o camarada vai olhar o pé do teu passaporte. Então, ele vai ver se está tudo certinho com o teu documento lá. Então, ó, visei o passaporte ontem. Também é transitivo direto, tá? Nesse sentido, ó, o passaporte funciona como objeto direto, tá bom? Ontem já tem uma outra função, certo? Ele é transitivo indireto no sentido de ter em vista ou ter por objetivo, tá bom? Então, observa que ter em vista já tem uma preposição, ó, ter por objetivo já tem outra preposição. Então, já é uma construção, mesmo que seja ideia ainda, já é uma construção que tem os seus percalços na ligação entre o verbo e o seu complemento, né? Então, ó, nunca visei a benefícios próprios, ó, nunca tive por objetivo benefícios próprios, nunca tinha em vista isso. Então, vê que, ó, nós já temos aqui uma preposição a. Então, nesse caso, nós temos verbo transitivo indireto e a benefícios próprios funcionam como objeto indireto, tá bom? Então, vê que a situação já mudou, o sentido do verbo muda, então, sintaticamente muda também. Ó. O gerente visava ao próprio engrandecimento, ó, visava ao azinho aqui, ó, mais uma vez, tá certo? Ó, ao próprio engrandecimento. Então, mais uma vez, verbo transitivo indireto, tá bom? E ao próprio engrandecimento, mais uma vez, funcionando como objeto indireto, ok? Então, esse visar aí, quando o transitivo indireto, é aquele que transmite uma ideia de ter em vista, tem por objetivo, tá certo? Então, eu tenho por objetivo isso, então eu viso a isso, vale lembrar. Então, eu tenho por objetivo isso, sem preposição, mas se eu substituir por visar, ó, eu visava a isso. Vale lembrar que o visar, com esse sentido de ter por objetivo, de ter em vista, rege preposição a, ok? Então, aqui, ó, mais uma vez, ó, viso a encontrar soluções mais eficientes do que essas que vocês me apresentaram. Então, observa que eu já tenho o verbo transitivo indireto, e aqui eu tenho uma oração, tá certo? Com valor de objeto indireto, tá certo? Ó, oração que vai ser subordinada, substantiva, objetiva, indireta, por ser iniciada por preposição, tá certo? Até aqui, tá bom? Ok, galera? Então, se liga lá. Chama a atenção de vocês aqui para o seguinte, ó. Para essa orientação final aqui, ó, para a gente finalizar essa parte, partindo para a regência nominal. Ó, isso aqui é uma orientação sobre tudo isso que a gente estudou, tá certo? Eu sugiro que vocês leiam isso, tá bom? Ó, ele diz aqui o seguinte, ó, existem no nosso idioma particularidades tanto na escrita quanto na oralidade. Particularidades existem no português e a gente está cansado de estudar isso, tanto que existem as exceções, tá? Ao pensar na língua como instrumento de raciocínio, também lembramos que existe uma moldura para representá-lo, né? Essa moldura é a gramática normativa, tá bom? Escrever, preste atenção, escrever não é falar, o contrário também, ou seja, falar não é escrever. E ambos tentam caminhos juntos. Tentam, mas não conseguem. A gente sabe que na língua portuguesa, e principalmente no português falado no Brasil, a gente não consegue isso, tá bom? Ou seja, fala e escrita andam em caminhos, tem o mesmo objetivo, né? Tem o mesmo objetivo, mas vão por caminhos diferentes, usando mecanismos diferentes, tá certo? O mecanismo sólido, que é a gramática normativa, tá certo? E o outro, um mecanismo sólido também, porque depende de uma cultura, mas quando a gente compara com a gramática normativa, ele é frágil, tá bom? Porque não consegue acompanhar o padrão da gramática normativa, tá certo? E até seria muito chato se isso acontecesse, tá bom? Isso não mostraria
na verdade, uma certa autonomia cultural no modo de falar, por exemplo, que toda sociedade precisa ter. E precisa conhecer tanto a gramática normativa quanto as suas variações, as suas variabilidades, tá certo? Então vamos lá. Na relação entre os verbos e os termos que eu acompanho, a amplitude de regras pode ser reduzida ou sofrer variação na oralidade devido ao contexto situacional comunicativo. Além disso, a vivência da língua traz mudanças no modo do uso e na interpretação do conteúdo. Veremos na sequência as variações de alguns dos verbos. Alguns verbos são classificados e a maneira diferente como são usados. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer o seguinte, que, embora exista a gramática normativa e algumas construções, algumas relações entre verbos e complementos, a gente estudou isso há pouco. A gente viu que no cotidiano a gente usa de maneira errada o verbo namorar, o verbo assistir, certo? O verbo aspirar e outros tantos verbos. É isso que ele diz. Inclusive, o assistir, culturalmente, a gente já colocou a ideia de que quem assiste, assiste algo, no sentido de ver, por exemplo. E aí, o que acontece? Isso começa a ganhar um poder muito grande quando jornalistas utilizam dessa mesma estrutura em textos, em reportagens, por exemplo. Então, isso acaba tendo uma disseminação maior e uma valorização desse discurso, mesmo que equivocado, mas que a sociedade não percebe que há um equívoco ali. Por quê? Porque a sociedade é mal formada nesse sentido, tá bom? Quanto à regência. Então, há uma despreocupação social nesse sentido. E a maior preocupação social que há é no processo comunicativo. E a gente sabe que o jornalista, se usar lá, assistir o jogo ontem foi maravilhoso, ou o jogo foi assistido por milhares de pessoas, todos compreenderão a intenção que ele colocou naquele discurso. E isso para ele é suficiente, atingir o objetivo comunicativo. E a gente aceita e compra essa ideia equivocada mesmo assim, tá? Então, infelizmente, tá bom? O bom seria que ele utilizasse tal expressão, sabendo que estava errado, e nós comprássemos a ideia, sabendo que aquele texto estava equivocado, mas que ele estava utilizando apenas por uma questão de adequação da linguagem ao contexto. Que simplesmente seria bem mais interessante. Mas, se não acontece assim, a gente tem que lidar com essa situação. Então, ó, sabe-se que a concepção geral de regência verbal refere-se à relação de dependência existente entre o verbo e o complemento verbal, de forma que este complete o sentido daquele. O complemento completa o sentido do verbo, gerando uma unidade significativa, ou seja, o verbo e o complemento representam uma unidade, um todo significativo, óbvio, até porque esse complemento a gente chama de extensão significativa do verbo, ou seja, é parte significativa daquele verbo, né? A ligação entre o verbo e o seu complemento pode ser feita diretamente sem uso de preposição, assim como a indireta pode ser feita através da preposição, tá bom? Assim, e aí a classificação do verbo depende disso, né? Transitivo direto, transitivo indireto. Assim, além de ligar o verbo ao seu complemento, a preposição nos permite especificar, por exemplo, os sentidos do verbo lutar em construções como lutar com alguém, lutar por alguém. Tá certo? Lutar com alguém está do lado dele. Lutar por aquela pessoa. Está se colocar no lugar dele. Então, ó, preste atenção. O que ele quer dizer com isso aí? Que a preposição ela não tem função sintática definida, mas ela liga palavras e ideias e faz com que essas palavras e ideias subordinadas a ela alterem o seu sentido de acordo com a preposição que for utilizada. Então, veja que lutar com alguém, lutar por alguém são coisas diferentes e a única diferença está na preposição que foi alterada aí, tá certo? Entretanto, essa relação de dependência entre verbo e complemento verbal muda com o tempo, pois os falantes passam a interpretar de forma nova o significado dos verbos atribuídos a eles nos sentidos. Tá bom? Dessa forma, os verbos que eram transitivos diretos, sem preposição, passaram a ser transitivos indiretos, com preposição e vice-versa. Além dessa variação na transitividade dos verbos, ocorre uma variação no uso da preposição. Essas variações são exemplificadas a seguir. Então, observa aqui, ó. Esse quadro, vocês vão dar uma olhadinha em casa depois, a gente não vai se prender a ele, tá? Mas dei uma olhada neste quadro, tá bom? Posteriormente, ok? Que ele é bem elucidativo nesse sentido, tá bom? Ele traz justamente como a gente usa no cotidiano, ó.
O verbo assistir, ó. O correto, segundo a norma, é assistir ao filme. Como é que a gente usa assistir o filme, tá bom? Então, eu dei uma olhadinha depois que merece uma atenção especial essas construções. Aí fala sobre pagar, sobre namorar, sobre obedecer, implicar, entregar. Mas, embora esses verbos a gente tenha estudado eles, a regência deles há pouco tempo, tá bom? Então, vamos finalizar o conteúdo aqui com regência nominal, que é mais simples. O conteúdo mais simples, tá bom? Por quê? Por que é diferente de regência verbal? Porque regência nominal ele não tem, digamos assim, não há com preposição sem preposição. Ele é sempre com preposição. Na regência nominal, a gente deve observar só o seguinte: a mesma relação do termo regente com o termo regido, mas a gente não vai tratar de verbo de nome transitivo direto, nome transitivo indireto. A gente não vai tratar assim. A gente vai tratar só sobre a preposição a qual estes nomes estão exigindo. Qual é a transitividade do nome acostumado? Preposição para ou preposição a? É com isso que a gente vai lidar, tá bom? Vamos lá. A regência nominal ocorre quando um termo regente é um nome, substantivo, adjetivo, pode ser também advérbio, a gente vai ver mais para frente, tá certo? Para clarear o conceito em questão, propõe-se a observação destas frases. Então, essa regência nominal, galera, segue o mesmo padrão da regência verbal. Só que aqui vai haver um nome que precisa de complemento, um nome que não tem sentido completo. Então, vai haver uma extensão significativa, que é o complemento nominal que completa o sentido desse nome, tá bom? Por exemplo, ela não se conformava com a solidão, sentia necessidade de companhia. Quem se conforma com alguma coisa. Então, conformava aqui é verbo, ó. Tá vendo, ó? Verbo transitivo indireto, tá certo? Então, com a solidão, ó, objeto indireto. Isso aqui é justamente para mostrar a diferença entre os dois. Sentia necessidade de companhia. Quem sente necessidade de companhia. Então, nós temos aqui um nome incompleto que precisa de complemento. E de companhia, ó, vai ser esse complemento nome nominal. Agora, observem vocês que ó, ele é introduzido pela preposição de, tá vendo? Então, se perguntar qual é a regência de necessidade aqui nesse contexto, qual é a regência de necessidade? Preposição de, ok? Diferente de lá do verbo. Qual é a regência do verbo conformava? Transitivo indireto, regendo a preposição com. Tá vendo? Aqui, simplesmente preposição de, ok? Então, ó, perceba que é preciso especificar de quem ele tinha necessidade, né? De companhia. Tendo em vista o estado de inconformidade em que se encontrava, né? Se a frase terminasse em com necessidade, poderíamos perguntar, sim, mas que tipo de necessidade? Tá? Então, eu precisava especificar, essa especificação passa pelo complemento. Então, não poderia ser qualquer uma, mas apenas aquela que, de alguma forma, poderia reconfortá-la. Então, o que ele quer dizer com isso? Não poderia ser qualquer uma, mas aquela que reconfortá-la, que poderia reconfortá-la. É, na verdade, aquela a qual o falante escolheu, ou queria escolher, ou quer escolher, tá certo? Para transmitir a informação precisa. Não é qualquer um, é diante da necessidade dele, do falante. Então, o falante é quem escolhe, tá certo? Que complemento vai ser atribuído a esse nome, né? Diante da intenção discursiva que ele tenha, tá certo? Nesse caso, o nome substantivo, né? Necessidade pede complementação que foi realizada por meio da preposição de. Tá vendo aí? O foco é a preposição. Agora leia a frase, ó. Tenho certeza de que ele não a abandonará em um momento tão delicado como este. Então, ó, quem tem certeza de alguma coisa, ó. Ela é construída de duas orações, constituída por duas orações, ó. Verbo, tá certo? Primeira oração, tenho certeza, que é a oração principal, né? A gente já tem bem um controle sobre isso, a gente já estudou. Segunda, ele não a abandonará em um momento tão delicado, é a segunda oração, tá certo? Então, observa que entre eles há uma ligação. Quem tem certeza
de alguma coisa. Tem certeza de ele abandonará? Não cabe. Já que a oração é subordinada, a gente precisa atribuir uma conjunção integrante. Então, ó, de que ele não abandonará em um momento tão delicado. É assim que funciona, tá bom? A exigência do nome, né? A conjunção aqui apareceu por outra questão, viu, gente? Não é de regência, não. A primeira oração é a principal e por isso mesmo é a regente, né? Ela manda. Ela precisa de um complemento, pois quem tem certeza de algo. A segunda oração é a regida, completa o sentido do nome substantivo certeza, por meio da preposição de, exigida pelo nome. Quem tem certeza de, tá? E da conjunção subordinativa que, dessa forma enunciada, se torna um todo integrado e significativo. A conjunção não vem ao caso discutir, viu, gente? A gente já discutiu isso. Os adjetivos também podem funcionar como termo regente, sim, ó. Aquele rapaz é muito preocupado. Se é preocupado com alguma coisa, com os estudos, tá certo? Então, aqui há a explicação de tudo isso que eu disse aqui, tá certo? E pode reger a preposição com, tá certo? E atenção aqui, ó, foca aqui, ó. A regência nominal ocorre quando um nome, substantivo ou adjetivo tem seu significado complementado por outro termo, né? Regido ou subordinado, compondo um todo compreensível. É importante ressaltar que a relação de regência também se faz presente entre as orações dependentes entre si, né? Por meio, se liga lá, de uma conjunção subordinativa antecedida por uma preposição, caso o nome exija. A gente viu agora, que é o de que, tá certo? Normal, ok? Então, regência de alguns nomes. A seguir estão elencados alguns nomes substantivos e adjetivos acompanhados de preposições que regem essa lista. Pode ser consultada sempre que você quiser. Eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui antes, tá bom? De falarmos dos substantivos. Cadê? Aqui. Ó, deixa eu apagar aqui. Ele falou de adjetivos, falou de substantivo, não falou de advérbios, tá certo? Mas aqui eu trago uma informação para vocês sobre advérbios, ó. O advérbio longe e perto, os advérbios longe e perto, por exemplo, eles regem preposição de, ó. Longe de casa, perto de casa, por exemplo, tá bom? Regem esta preposição. E a observação mais importante está aqui, ó. Os advérbios terminados em mente, tá bom? Tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Então, por exemplo, nós temos paralela a. Paralela é adjetivo, tá certo? Adjetivo, que rege preposição ao. Rege preposição a. Então, o que ele disse? Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o mesmo regime, ou seja, a mesma orientação. Então, ó, paralelamente, que é advérbio, tá certo? Segue a mesma regência, ó, mesma regência, tá certo? De quem? Do adjetivo paralela, ok? Mesma regência do adjetivo paralela, tá certo? Paralelamente, do qual ele é oriundo. Ele é oriundo do adjetivo paralela, é que se cria o paralelamente, tá certo? O mesmo acontece aqui, ó. Aí observa que ele rege a mesma preposição a, tá vendo, ó? Preposição, certo? Relativa, mais uma vez, ó, adjetivo, tá certo? Regendo a preposição, tá? E o relativamente, ó, advérbio, ó, que tem sua origem relativa aqui, ó, e rege a preposição a. Ok, galera? Então, só para vocês terem uma noção, tá bom? De que essa regência, ela não é só para os substantivos e para os adjetivos, tá certo? Os advérbios também apresentam regência nominal. Afinal de contas, o advérbio também é nome e alguns deles precisam de complemento, tá bom? A seguir estão elencados alguns nomes substantivos e adjetivos, acompanhados das preposições que os regem. Essa lista pode ser consultada sempre que você estiver aqui. Então, aqui, na verdade, nós temos uma lista dos nomes que apresentam as suas regências. Aí o destaque está para a parte que está entre parênteses, ó, que são as preposições que fazem parte dessa regência. Por exemplo, a versão, né?
A regência de aversão é a. A regência de aversão é a, para e por. De devoção, a, para, com, por. Aí tem um exemplo aqui que vocês deem uma olhadinha, né? Depois, quando estiverem estudando, por exemplo, ó, tinha a versão ao, para o ou pelo, por exemplo, militarismo. Tinha devoção ao, ou pelo, ou para, com o marido, por exemplo, e por aí vai, tá? Dúvida acerca de uma locução prepositiva em, sobre, tá certo? Horror, a e por. Medo, a e de, tá certo? Respeito, a, com, para e com novamente, tá bom? Então, é assim que funciona. Essa regência é uma regência fácil, é só você entender qual é a preposição e não só entender qual é a preposição que está sendo regida pelo nome, mas qual era a intenção, qual era a informação que essa preposição transmite, tá bom? Os adjetivos seguem a mesma linha, ó. Acostumado a e com, agradável a, alheio a e de, análogo a, ansioso de para e por, apto a e para, benéfico a, compatível com, contemporâneo a e de, tá certo? E aí lembrar que os advérbios perto e longe, preposição de, estão lembrados, né? E todos os advérbios que são terminados em mentes, que têm sua origem no adjetivo, seguem a mesma regência do adjetivo, tá bom? Segue o mesmo padrão do adjetivo. Então, é assim que vai se comportar essa regência nominal, tá certo? Ela é igual à regência verbal em termos de estrutura, tá certo? Mas em termos de classificação e de denominação, tá bom? A gente vai fazer que simplesmente pela preposição. Só por isso. E nada mais. Não adianta a gente dizer, o nome transitivo. Todos os nomes que precisam de complementos são transitivos, tá? Eles não são transitivos diretos nem indiretos, porque não existem dois tipos de complementos. Só existem um. E estes são introduzidos por preposição. Agora, o que acontece é que estes nomes regentes eles podem exigir mais de uma preposição. Como a gente viu, até 4 casos aqui, 4 preposições. Tá certo? Então, essas 4 preposições cabem na mesma estrutura, professor? Claro que não. Tá? Vai depender da intenção de quem produziu o discurso, o que pretende com aquilo, que tipo de informação você quer passar, tá certo? Que se adeque exatamente a uma dessas preposições. A gente viu que há uma diferença, por exemplo, quando a gente diz copo de vidro, livro de Machado de Assis. Observa que o dia é o mesmo. Copo de vidro, livro de Machado de Assis, mas a informação é outra. Tá certo? Copo de vidro, da ideia de matéria. Livro de Machado de Assis, da ideia de propriedade, né? Ou de posse, dependendo da intenção do contexto no qual esteja inserido. Outro mais claro é copo de vidro, copo com água. Copo de vidro, de matéria. Copo com água, copo com alguma coisa, continente. Que a gente comete muito erro no cotidiano é dizer copo d'água. Não existe copo d'água, né? Existe copo com água. Existe copo de vidro, copo de plástico, certo? Mas copo d'água não existe. Nem copo de café, nem copo de leite, tá bom? Copo com leite, copo com café, copo com água. Então aí é continente, tá certo? Então o mesmo vai acontecer com esses termos, com esses nomes que precisam de complemento e que precisam de determinadas preposições. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: se de repente você tem dúvidas em qual preposição utilizar, lembra que todas essas preposições são circunstanciais. Elas transmitem uma ideia. E essa ideia é que deve ser privilegiada naquele contexto, é que deve ser levada em consideração naquele contexto. Ok, galera? Então, gente, é isso, né? Eu finalizo por aqui, ó. Hoje são 5/10, máximo
encerro por aqui. Deixo para vocês a atividade das páginas 36, né? Página 36, página 38 e 39 e 40, tenho praticando. 38, 39 e 40 praticando, tá bom? Essas respostas vocês farão seguindo aquele mesmo padrão. Faz os exercícios, coloca o nome de caneta esferográfica na margem superior da página, fotografa e manda para aquele e-mail, tá bom? Tenho recebido de alguns alunos, tá certo? Alguns poucos do segundo ano. Primeiro ano a galera faz em peso, tá bom? Segundo ano são poucos os que fazem e mandam, tá certo? Terceiro ano tem tido até um número razoável, tá bom? Mas no terceiro ano a preocupação é uma ou outra, tá certo? Segundo ano vocês precisam dar um gás a mais nesses exercícios, tá bom? Para a próxima, eu vou deixar uma atividade no AVA, se não agora, mais tarde, mas eu acho que eu farei agora, tá bom? Para o próximo conteúdo, a gente vai estudar crase. Crase é um conteúdo que depende deste que acabamos de estudar, tá certo? É um dos principais conteúdos da produção de texto do Enem também, envolve regência, envolve preposição, envolve toda essa situação, adjunto adverbial, complemento nominal, objeto indireto, envolve tudo isso. Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e por aí vai, tá certo? Então, galera, é isso. Eu com vocês encerro por aqui, tá bom? Por hoje, certo? No nosso próximo encontro, a gente vai, como eu disse, falar de crase. A gente não se assuste se a gente estiver falando muito de objeto indireto, regência, porque crase é isso, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus, se cuidem, tá certo? Vocês vão receber no grupo do WhatsApp um comunicado, tá bom? Em relação ao número de pessoas que participam dessa aula. Isso o comunicado não serve para vocês de antemão, tá bom? Porque vocês estão participando, serve para aqueles que estão ausentes a estas aulas, tá certo? A gente sabe que a gente não queria estar aqui, eu não queria estar nesse formato, eu queria estar em sala de aula, mas é o que nos resta nesse período de pandemia. A gente só tem esses mecanismos, a gente não tem outros mecanismos para fazer isso, né? A tecnologia ainda não propicia algo maior que isso, então é o que a gente tem, infelizmente, no período de pandemia a gente está tentando lidar com essa situação, tá bom? Eu sei que para muitos não é das melhores, tá certo? Mas se a gente quer alguma coisa, de certa forma, quer tirar disso alguma coisa e algum proveito, a gente tem que, infelizmente, lidar com ela, tá bom? Então, abraço a todos, fiquem com Deus, até nosso próximo encontro. Qualquer dúvida, me questiona no privado ou no grupo, porém, me marcando para eu receber as notificações, tá certo? Tchau, tchau, gente. Fui.